jovens. E é muito engraçado falar sobre isso, porque eu lembro há 15 anos atrás, eu passava por situações difíceis na minha família. Eu sou filho de pais separados, recém-separados naquela época, passando muita privação. Meu pai expulsou minha mãe e me expulsou de casa. Um belo dia eu cheguei em casa e minhas roupas no corredor do prédio. E aí daqui pra frente tudo desmoronando. E eu lembro que eu cheguei numa igreja assim, tinha um culto de jovens e me chamaram. E eu sentado assim, ouvindo assim o líder falando, e eu, caramba, minha vida vai mudar. Minha vida vai mudar. E foi muito importante aquele dia que eu fui, porque eu criei muita expectativa, eu criei muita, como se diz, eu criei expectativas para a minha vida naquela noite. Assim, era uma noite como essa. E eu vi que Deus tinha um propósito na minha vida. E ali eu escolhi, eu decidi que dali para frente eu ia seguir a caminhada da fé. Eu não tenho, eu falo falando disso assim, até às vezes me emociono falando, porque dali para frente eu fui líder de jovens, ministrei em outros ministérios. E aí eu tive que de novo perder tudo na minha vida espiritual, tudo da minha caminhada da fé, tudo que eu tinha construído, e reconstruir novamente. E aí eu fui entender, Mateus, o processo. Eu fui entender o que era processo. E aí eu zerei de novo, eu já estava casado, com filho. E aí reconstruí a minha vida espiritual, a minha caminhada com Deus. Eu e minha esposa tivemos algumas escolhas e viemos parar aqui, na Lagoinha Ceilândia, há quase um ano atrás, vai fazer um ano agora em fevereiro. E aqui eu fui recebido, fui acolhido, fui aprendendo, fui reestruturando, fui confrontado e fui tomando escolhas que hoje me trouxe aqui, na frente de um púlpito, falando com vocês. Para mim isso aqui hoje, Mateus Sadi, são portas abertas já se cumprindo na minha vida. Isso aqui é portas abertas, porque quando nós falamos de portas abertas, nós não falamos só de vida financeira. Nós falamos em todas as áreas da vida. Eu queria começar com esse testemunho hoje, porque para mim é muito importante estar aqui hoje. Quando eu recebi esse convite, eu lembro que eu recebi a mensagem e falei, mas eu tenho quase nada preparado. Eu tinha alguns devocionais. Eu lembro que eu estava trabalhando, eu falei assim, não, pode deixar, conta comigo, eu vou sim. E na hora um estalo veio, o que eu tinha que falar. Hoje nós vamos falar de um jovem chamado Josué, o meu herói da fé preferido, que teve escolhas, que teve que tomar certas decisões na vida dele, na caminhada que ele teve. Josué, quando ele foi escolhido a ser assistente auxiliar de Moisés, ele foi confrontado. Ele teve que tomar uma decisão. Assim como muitos de nós temos que tomar decisões. Josué, quando foi escolhido por Moisés para ser assistente dele, e Moisés, que era aquele que falava face a face com Deus, que ouvia do próprio Deus a direção que ele tinha que tomar, a primeira coisa que Deus falou com Moisés para fazer com Josué é: pegue ele e lidere o exército de Israel que está sendo confrontado pelos amalequitas.
Naquele momento, ele pôs à prova Josué. Porque naquele momento Josué tinha que escolher: eu não tenho experiência nenhuma, eu nunca liderei um exército. Como que eu vou liderar um exército para confrontar contra um exército dos amalequitas? Ali ele tinha que ter uma escolha, porque Deus já escolheu Josué. Mas ao mesmo tempo que Deus escolhe, Ele nos deu livre-arbítrio para ser escolhido por Ele. Deus nos escolheu para estar aqui hoje. Talvez você estava até na dúvida para vir aqui hoje, assim como Josué. Naquele momento eu fico pensando em Josué: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei nem pegar uma espada, não sei nem pegar uma lança, mas quem sabe um escudo, e vou liderar? Mas mesmo assim ele foi. Moisés falou: vai, e eu vou ficar aqui orando. Moisés não foi, não. Na nossa vida não é muito diferente. Às vezes Deus nos escolhe, nos coloca logo em situações em que faz a gente escolher: nós vamos avançar ou nós vamos recuar? É nesse momento que Deus quer saber se você realmente vai permitir ser escolhido por Ele. E foi isso que Josué fez naquele momento. Ele foi. Moisés só ficou orando. E ele foi. E ele venceu todo o exército amalequita sem experiência nenhuma. Naquele momento Deus viu que ele podia contar com Josué. Naquele momento Moisés viu que ele podia contar com Josué como seu assistente pessoal. E sabe qual foi o benefício que ele teve? De entrar na tenda com Moisés para ouvir o que Deus estava falando com Moisés. Toda vez que eu leio a Bíblia e vejo essas histórias, eu fico me colocando na história. Pensa Moisés na tenda, Deus falando com Moisés e Josué lá. E eu, sinceridade, eu queria assim: o que será que Deus está falando? Mas era um privilégio. Era o único que tinha um privilégio de estar ali na tenda com Moisés. Por uma escolha que ele teve. Pela escolha que ele teve de avançar e não recuar. Às vezes a vida nos coloca essas situações. Situações em que temos que escolher em avançar. Às vezes a gente fica naquela decisão: será que eu faço aquela faculdade? Será que eu faço aquele curso técnico? Será que eu vou naquela entrevista? Será? Aí passa anos e você fala assim: nossa, se eu tivesse entrado naquela faculdade há 4 anos atrás eu já estava formado. Será que eu estudo para aquele concurso público? Poxa, se eu tivesse estudado eu teria passado. São escolhas. São escolhas que nós temos que ter coragem de tomar. Até porque nós somos escolhidos. Então nós temos que se permitir ser escolhido por Deus. Eu falo isso muito lá em casa, depois que eu vim para Brasília. Para quem não sabe, eu sou lá do Espírito Santo. Eu falo assim: nós não vamos negligenciar mais a Deus. O que Deus pedir, nós vamos fazer. Não mais. Porque isso é uma escolha. Depois de Josué ser assistente de Moisés, andando pelo deserto, Moisés chegou à próxima terra de Canaã, e ele teve que enviar 12, um de cada tribo, para fazer um reconhecimento.
da terra de Canaã. E Josué foi um dos escolhidos de uma das tribos de Efraim. E quando eles foram fazer o reconhecimento, na hora que eles retornaram com o relatório, muitos ficavam murmurando, falando: não tem como. Aquela terra tem gigantes, são enormes, nós não vamos conseguir entrar nela. E Josué olhando aquilo, e vendo os outros 10, porque estava Josué e Caleb, e os outros 10 murmurando, falando que não tinha como. Josué virou e falou: eia, subamos e possuamos, não vamos nos rebelar contra a palavra do Senhor que nos prometeu a terra prometida. Josué naquele momento escolheu acreditar na palavra de Deus, na promessa de Deus. Ele não escolheu ficar murmurando. Ele não escolheu ficar olhando o problema, olhando a situação. Não. Ele escolheu acreditar na promessa. Deus tem promessa para todos nós. A palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas para todos nós. E nós temos a escolha de acreditar nela ou de recuar. Muitas das vezes é isso que nós fazemos. Deus às vezes quer nos abençoar, quer nos dar, quer fazer, mas nós escolhemos recuar na palavra de Deus, recuar na promessa de Deus. Mas Josué não. Josué escolheu acreditar. E toda escolha com Deus tem benefícios. Deus não desampara aqueles que escolhem acreditar na promessa dele. Josué, naquele momento que os 10 murmuravam e ele, Caleb, escolheu acreditar na palavra, Deus não abandonou eles. Deus não desamparou eles naquele momento. Enquanto o povo todo ouvia os 10, Josué e Caleb acreditando sozinho que poderia avançar e tomar conta da terra de Canaã, Deus cumpriu na vida deles a promessa. E os 10 que foram lá ver a terra, e eu falo que todos os 12 que foram lá tiveram o privilégio de olhar a terra primeiro que os outros, os 10 que foram lá e murmuraram, morreram com uma praga. E Deus beneficiou novamente Josué por uma escolha, com vida. E é isso que Deus faz. Às vezes nós olhamos para o problema e vemos, não tem como. Não tem como. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma entrevista de emprego. Eu estava fazendo um curso de logística. Nunca esqueço disso. E eu lembro que eu fui fazer a entrevista e essa da entrevista eu falei assim, não tem como, cara. Eu fui muito mal na entrevista. Muito mal, não tem condição. Condições nenhuma de eu entrar aí. E o cara que estava do lado fazendo entrevista comigo, ele era muito bom. Pelo menos aparentava ser bom, né? Porque aquela salinha que fica todo mundo ali, e ele... beleza. E eu fui. E... passou 2 dias, toco o telefone. A menina falou assim, o Fagner, você foi selecionado para essa empresa. Tal, não vou falar o nome. Você foi selecionado, só tem um problema, você tem que ir lá para Salvador.
Olhei recém-casado, falei, meu Deus, uma semana em Salvador. Fui eu. Não recuei, fui. Fiz o treinamento, voltei, já cheguei lá com a carteira assinada. Deus não me desamparou. Às vezes é isso, nós vemos o problema e achamos que não tem condição da gente passar, da gente conquistar. Mas nós não podemos olhar para o problema. Nós temos que acreditar na promessa de Deus, na palavra de Deus. Você pode estar concorrendo, você pode estar disputando, você pode estar com o melhor. Mas Deus vai abençoar aqueles que acreditam na promessa. Entendam isso. Deus ele não vai desamparar vocês. Não vai nos desamparar. Eu vim para Brasília, larguei tudo. Era gerente de um provedor de internet. Loucura. Falei, vou largar tudo e vou embora. Vou por uma palavra. Peguei o carro, peguei filho, peguei esposa, peguei cachorro. Trouxe o cachorro também. Botei no cinto de segurança, liguei o Fiestinha ali e vambora. Cheguei aqui só com as roupas. Vendi meus móveis todos. Uma semana eu já estava empregado. Passou uns meses, já tinha sido promovido. Propostas vindo. Deus não desampara. Deus não desampara. Não vai desamparar. Não vai desamparar. Mas nós temos que acreditar na palavra. Confiar. Depois de 40 anos no deserto, Moisés, Josué, o povo de Israel, Moisés vai lá e morre. Pensa, o líder, o libertador, a referência do povo, morreu. O povo chorava, o povo lamentava, o povo não sabia o que fazer. Mas Deus, Ele não desampara aqueles que escolhem viver na promessa de Deus. Eu não abri a Bíblia no começo, porque eu queria abrir agora. Abre em Josué capítulo 1. Nós vamos ver a prova de tudo que Josué passou. Daquela escolha lá atrás, de permitir ser escolhido por Deus, de liderar um exército, ser assistente de Moisés, de acreditar na palavra. O povo lamentava, Josué lamentava, mas Deus naquele momento sabia em quem ele podia acreditar e confiar. Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim: E sucedeu depois de morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Sabe o que Deus fez? Ele fez assim, ó: Josué, vem, que agora eu sou contigo. Foi isso que Deus fez com Josué, porque ele respeitou o processo. Ele confiou no Senhor, ele acreditou no Senhor, ele não desistiu, ele avançou, ele não recuou.
E é isso que Deus quer fazer em nossas vidas. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer que nós avancemos. Quer que nós acreditemos. Confiar no processo. Esperar no Senhor. Ser paciente. Tudo tem sua hora. Josué esperou muitos anos para chegar até aqui. Josué passou, eu falei alguns pontos, mas Josué passou por outras situações para chegar até aqui. Nós temos que confiar, nós temos que acreditar. Deus não vai desamparar, não vai nos desamparar. Confie nele, acredite nele. Tenha paciência. Nós temos como cultura sermos impacientes. O brasileiro em si, brasileiro, não brasiliense. O brasileiro em si, ele é imediatista. Ó, o Flamengo perdeu hoje. Mais uma derrota, o técnico está demitido. É fato. Porque o brasileiro quer, logo, quer ser imediato. Ele não escolhe esperar. Ele não escolhe ter paciência. Com Deus, não se reme o tempo, é no tempo dele. É no momento dele. Ele sabe que se ele te entregar agora, tu não vai suportar. Então espera. Deus está te amadurecendo. Deus está criando em você uma armadura. Está criando músculos para você suportar e aguentar. Uma vez eu ouvi de um pastor que bênção remida pode se tornar maldição, e é uma verdade. O que é bênção remida? É uma bênção adiantada. Mas bênção adiantada muitas das vezes é conquistada pela força do braço, não pelo Senhor. Por isso que não dá certo. Josué respeitou todo um processo. Ele escolheu confiar. Ele escolheu acreditar. Aí sabe o que Deus fez com ele? Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei e seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus cumprindo agora a promessa dele. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Naquele momento, Deus estava entregando o povo de Israel na mão de Josué. Deus não falava mais através de Moisés. Deus estava falando diretamente com Josué. Deus cumpriu a palavra dele. Deus vai cumprir promessa na sua vida. Deus vai cumprir a palavra na tua vida.
tu vai avançar, tu vai conquistar. Mas espera no Senhor. Respeita os processos. Deus, quando dá, Ele dá perfeito. Nós temos um pensamento assim, daquilo que Deus pode nos dar. É muito pequeno. Muito pequeno. Deus não é limitado, Deus é ilimitado. Às vezes nós queremos um carro. Aí a gente quer aquele carro, mas Deus quer te dar muito mais. Deus quer te honrar com algo. Tu quer algo, mas Deus quer te dar algo muito maior, muito melhor, mais perfeito. É nisso que nós temos que nos apegar. Respeite os processos. Escolha sempre a palavra. Ele é nosso guia. É ela que nos guia para onde nós temos que ir. Tem pessoas, e eu vi isso aqui na igreja, que até para pintar uma parede, ela pergunta para Deus. E olha para a vida dessa pessoa e fala assim: meu Deus, que vida honrada. Pensa, é tão pequeno, né? Mas até para pintar uma parede, ela queria saber de Deus qual a cor. É honrar demais a Deus. Ela colocou Deus no centro. E a vida anda. Eu queria ter alguém para me falar isso há anos atrás. Eu fui entender isso depois. Que o segredo é esperar, confiar, colocar Ele no centro da vontade. E aí as coisas começam a andar, a prosperar, a se levantar. Esses dias eu contei no meu GC que se eu não orar antes de eu estudar, não vai. Não consigo fazer nem 2 mais 2. Para Deus, mas eu não sei. Eu não consigo. Porque eu estou colocando Ele no centro dos meus estudos. Eu trabalho com vendas. Se eu não orar antes de eu entrar na loja, o dia não é bom não. E eu já fiz o teste, tá? Acredite. Eu fiz esse teste, não dá certo. Porque eu não coloquei Ele em primeiro. Eu não escolhi naquele dia e colocar Ele em primeiro. Escolher faz parte da nossa caminhada. Fazer escolhas faz parte da nossa vida. E quando nós fazemos escolhas, escolha sempre colocar Ele em primeiro lugar. Esse ano de portas abertas, escolha colocar Ele em primeiro lugar. Depois vocês me contam a diferença que vai ser. A diferença que é fazer simples coisas, simples escolhas, como Josué fez. Josué poderia murmurar junto com os outros 10, mas ele escolheu acreditar. Josué poderia falar: não, eu não vou liderar o exército, nunca liderei, mas ele escolheu. E lá na frente, Deus escolheu ele.